Meus irmãos, nós estamos ministrando nesses últimos domingos acerca de alguns personagens, tendo o primeiro livro, o livro da origem, o livro de Gênesis como base. Nós já tratamos aqui sobre a experiência de Jacó, quando ele segurou o anjo e disse que não iria largar enquanto ele não o abençoasse. Nós já tratamos aqui sobre a experiência desafiadora de Abraão, o último domingo, em que ele foi comissionado pelo próprio Deus para sacrificar o seu filho Isaque. E nesta noite eu queria lhe convidar para uma outra história, uma outra narrativa, e aí eu lhe convido a entender um pouco a vida de um homem e um personagem chamado José. Para isso eu quero lhe convidar a abrir a palavra no capítulo 49 de Gênesis, no finalzinho lá de Gênesis 49, versículo 22 apenas. Gênesis, capítulo 49, eu destaco apenas nesta noite o versículo 22, que nos diz a palavra. Vamos ler juntos, irmãos, o verso 22, toda a igreja. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Mais uma vez, irmãos, José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o mundo. Irmãos, é interessante, nós vivemos hoje um contexto, uma realidade, um mundo que está extremamente fragilizado em relação à fé, à conduta, à integridade, ao perdão, que é uma realidade às vezes até impossível no coração de muitas pessoas. Estamos enxertados aí nessa realidade, claro, promovendo a diferença, claro, promovendo um comportamento diferente, mas a nossa sociedade é uma sociedade complicada, irmãos, no que diz respeito à integridade, à conduta ilibada. É interessante que José é um personagem que é apresentado para a gente como alguém que vem na contramão de homens que não são íntegros. José tipifica aqui um comportamento de alguém que vive conduzido por integridade. Já dizia o escritor Charles Swindoll que José está elencado aqui daqueles que são exceção, mesmo vivendo uma realidade contrária, mesmo que tudo que aconteceu na vida de José reclamava dele uma postura de alguém, quem sabe, revoltado com a vida. Porque se você fizer um levantamento, querido, da história de José, você vai perceber que José tinha todas as razões para ter um coração extremamente revoltado. Se não, vejamos, José foi vítima de ciúme de seus irmãos. Nós conhecemos, eles o venderam como escravo a uma caravana que se dirigia lá para o Egito. Ele foi, além de vendido de maneira injusta, ele foi encarcerado em uma prisão egípcia por vários anos, de maneira injusta, de maneira descabida. Mas é interessante, irmãos, como a história, o comportamento de José, que teve a sua vida, a sua conduta, eu poderia dizer aqui, irmãos, a sua fé desafiada, extremamente ameaçada, e como ele se manteve íntegro, apesar de todas as circunstâncias adversas pelas quais ele passou. José, já dizia Charles Swindoll, ele se manteve perseverante em sua fé em Deus, e ainda foi capaz de perdoar seus irmãos. Vida ilibada, comportamento íntegro,
o que tem nos faltado. A Bíblia, que de maneira muito clara apresenta-nos vários personagens, entre eles aquele que já estudamos, Jacó, que tinha o seu nome associado, que era sinônimo de alguém enganador, que enrolou, que roubou a primogenitura do seu irmão. Mas essa palavra também apresenta homens íntegros, de conduta fiel a Deus. O capítulo que lemos, irmãos, o capítulo 49, nos apresenta um contexto extremamente interessante. Que contexto é esse, pastor? O contexto em que Jacó, já no final de sua vida, no ocaso dos seus dias, aos 147 anos de idade, terminando a sua lida, a sua caminhada aqui na terra, aos 147 anos de idade, o que é que Jacó faz? Como patriarca da sua família, ele reúne todos os seus filhos para proferir bênçãos, para profetizar a cada um deles. Se você prestar atenção, o capítulo 49 descreve em sua narrativa cada bênção, cada momento em que ele levanta e convoca como patriarca os seus filhos. Vocês conhecem quem são os filhos de Jacó? Representam aqui as 12 tribos, os filhos de Lia, Rúben, Simão, Levi, Judá, Zebulon e Zacar, os filhos de Bila, Dan e Naftali, os filhos de Zilpa, Gade e Aser, e os filhos de Raquel, José e Benjamim. Está aqui o patriarca, está aqui aquele que era o líder da família, sabendo exatamente qual seria a sua postura enquanto sacerdote do seu lar. Se você consultar, por exemplo, queridos, o dicionário bíblico da editora Vida, você vai perceber que a figura do patriarca, diz lá o dicionário, era a figura do príncipe, do chefe, da tribo, da família. E sob o regime patriarcal, o chefe da família ou da tribo, esse tinha autoridade suprema sobre os seus filhos e sobre os seus escravos. José, diferente de outros personagens bíblicos que foram extremamente descomprometidos com esse compromisso de abençoar, de profetizar, de assumir a rédea do controle de sua família, Jacó, melhor dizendo, foi aquele que disse assim: não, eu sei exatamente o que eu preciso fazer enquanto patriarca da minha família, enquanto líder da minha família, eu preciso profetizar, eu preciso abençoar os meus filhos. É interessante, irmãos, há muitas lições, esse não é o foco da gente aqui hoje, da mensagem, mas quantas lições com esse comportamento do pai Jacó, que entende claramente que o seu papel é ser instrumento de bênçãos na vida dos filhos. Há uma mensagem clara aqui, que grita aos meus ouvidos, aos pais aqui presentes, ou assistindo, ou cultuando através da internet. Nós temos responsabilidades espirituais sobre a vida dos nossos filhos. Essa responsabilidade não pode ser terceirizada. Eu não posso lançar sobre a igreja tal responsabilidade, eu não posso lançar sobre outro, eu não posso lançar sobre o pastor da igreja, eu não posso lançar sobre a liderança da igreja, eu não posso lançar sobre a internet, eu não posso lançar sobre a escola bíblica dominical. A responsabilidade do sacerdócio, da educação, de profetizar sobre os filhos, os meninos, de abençoar os filhos, Deus nos deu, e bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Jacó, ele não foge da sua responsabilidade. O que é que Jacó faz? Irmãos, está aqui o capítulo 49, Jacó olha para o futuro dos seus filhos. O que é que ele faz? Jacó enumera bênçãos e promessas, algumas específicas, outras gerais. Por meio de quê? De sua autoridade dada por Deus, e ele sela essas bênçãos sobre seus filhos, para que possam ser deles para sempre, por meio de sua fidelidade, do seu comportamento. O texto que lemos aqui é objeto, irmãos, dito isso,
apresentando para a gente o pano de fundo, por que Jacó, ele apresenta essas palavras para José, seu filho. O texto que lemos sinaliza o momento em que Jacó abençoa José, objeto da nossa reflexão hoje à noite, a nossa ministração da nossa palavra. Sabe o que me chama a atenção aqui, queridos? Olha aqui para mim, é que Jacó, antes de profetizar a vida de José, ele, de maneira cirúrgica, ele adjetivou o seu filho. É objeto da nossa reflexão hoje à noite. Antes de abençoar José, ele adjetivou José com as palavras que nós lemos aqui no versículo 22. É objeto da palavra de Deus para a gente hoje à noite. Jacó ele se levanta, ou deitado mesmo, 147 anos, irmãos, cansado. Ele poderia ter dito, não, outro que abençoe, não tenho nem forças, estou no final. Se você perceber, só para a gente entender o contexto, Jacó estava enfermo. Se você tiver curiosidade de ler depois, capítulo 48, versículo 1 ao versículo 10, o texto vai apresentar aqui, como base ao que nós estamos ministrando aqui, a doença. Jacó estava doente, irmãos. E no final de sua vida, ele sabe de sua responsabilidade, ele chama seus filhos. Ele olha para José, depois de abençoar tantos outros, ele olha para José, e antes de profetizar sobre a vida de José, ele traz alguns adjetivos interessantes, ele apresenta quem era José para José. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos, o pai conhece o filho, você entende isso, amém, querido? Um pai conhece o filho. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Cada um com a sua característica, cada um com o seu jeitão, cada um com suas nuances. É fato, você pega um pai que tem filhos recém-nascidos, eles vão dizer, pastor, eles são diferentes. Você pega gêmeos, eles são diferentes. Nós temos a realidade lá em casa, são diferentes. Cada qual com a sua característica, com o seu jeito de ser. Jacó tem know-how, ele conhecia José mesmo passando um bom tempo longe. A história nos diz isso, longe de José. Mas Jacó se levanta e apresenta 3 lições neste versículo 22 que servem para a gente como base. Note bem, querido, as lições apresentadas aqui na vida de José, elas são apresentadas aqui depois de tudo aquilo que José passou. Ele vai dizer primeiramente a José, a parte A do versículo 22, antes de abençoá-lo, ele apresenta esses predicados à vida de José, dizendo, José meu filho, você é como um ramo frutífero. Glória a Deus por isso. Eu fico imaginando, irmãos, o pai Jacó olhando para José e dizendo para José, José, sabe que eu identifico você? Eu identifico você como um ramo frutífero. Essa é a primeira qualidade digna aqui de nota que Jacó via em seu filho José, ramo frutífero. Em outras palavras, irmãos, sabe o que Jacó estava dizendo a José? José, o que eu quero lhe dizer hoje, nesse momento, é que você deve ser visto como alguém que frutifica. Você tem que ter cuidados com a sua vida. Você é merecedor de cuidados, José. E note bem, queridos, trazendo a realidade da agronomia, por exemplo, repito, não é minha área, mas lendo sobre isso, não há quem se interesse em investir tempo e recursos numa planta frutífera, quando essa se mostra estéril. Quando a planta é estéril, nenhum agricultor irá investir tempo com esta planta, mas o contrário é fato, irmãos. Qualquer produtor que for diligente terá toda disposição de aplicar-se no cuidado daqueles que produzem mais e melhor. Cada vez que produz, eu preciso investir tempo com essas pessoas que produzem. Jacó olha para José e diz para José, José, você é uma árvore que produz, você é bênção, você frutifica, você é instrumento nas mãos de Deus, seja bendito o nome do Senhor para sempre.
Eu fico imaginando para um filho que escuta do pai as seguintes palavras: filho, você é alguém que frutifica. Pensa comigo, meu irmão. Você que é filho e ainda vive na realidade do convívio do seu pai, ou da sua mãe, ou do chefe da sua família, e essa pessoa diz: filho, você ainda frutifica e muito, você é bênção. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Irmãos, como dizíamos, José tinha tudo para não ser alguém que frutificava, que tinha uma vida frutífera. Vejam comigo, percebam a história dele. José foi um homem fiel aos seus pais. José foi fiel aos seus superiores. E sobretudo José, apesar dos pesares, sempre foi fiel a Deus. Ele foi frutífero na prosperidade. Mas irmãos, a história dele nos mostra que sobretudo José foi frutífero, sobretudo na adversidade, irmãos. Ele viu Deus transformando suas tragédias em triunfo. Ele nunca deixou de olhar para Deus, ele nunca deixou de confiar em Deus, ele nunca deixou de produzir, ele nunca deixou de ter um coração fiel àquele que de fato pode fazer acontecer coisas extraordinárias. Alguns teólogos chegam a afirmar, e eu assino embaixo, eu subscrevo, que José foi o mais próximo tipo de Cristo na Bíblia. Ele tipificava Cristo. Se você fizer um apanhado bíblico, olhar para o Velho Testamento, você pode ler a vida de José enxergando Cristo. Se não, vejamos, irmãos, ele foi amado pelo pai, mas ele foi invejado pelos irmãos. Ele foi vendido por moedas de prata, 20. Ele desceu ao Egito em tempos de prova. Ele foi perseguido injustamente, ele foi abandonado pelo amigo, ele foi exaltado depois da aflição, ele salvou o seu povo, glória a Deus por isso. E a vida de José serve para a gente hoje como uma enciclopédia de ensinamentos preciosos e práticos de como devemos viver. E se vivermos conforme José, de fato as pessoas irão enxergar Cristo no nosso viver, aleluia. José tinha tudo para ser infrutífero. Olha aqui para mim, querido. Eu conheço pessoas que por muito menos desonram o nome do Senhor. Rapidamente, um exercício prático com a gente. Ele foi amado pelo pai, mas abandonado pelos irmãos, vendido. Aquela estratégia diabólica. Vende ele, por ciúmes. Por quê? Porque José era filho da velhice de Jacó. Ele foi cuidado, ele recebeu uma toga multicolorida. Se você estudar a realidade dessas togas multicoloridas, representavam uma vestimenta de festa, de celebração. É como se o pai Jacó dissesse aos irmãos: o nascimento de José tem que ser celebrado. Isso gerou ciumeira, isso gerou disputa, isso gerou divisão no meio da família. Ele foi vendido injustamente, ele foi preso injustamente, ele vai ao cárcere injustamente, ele revela sonhos do copeiro-chefe, e ele é esquecido lá. Tempos depois eles lembram: olha, há alguém que reconhece e consegue discernir os sonhos. A história de José é o extrato exato de alguém que tinha tudo para não frutificar. Mas diz a palavra: em tudo logrou êxito José. Sabe por quê? Porque José era um ramo frutífero. Glória a Deus por isso. Olha aqui para mim, irmão. Quem sabe você está aqui hoje à noite, você também pode fazer coro. Quem sabe não nas mesmas realidades de José. Como dizíamos, foi injustiçado na sua casa, no seu trabalho, na prisão. Ele esperou 13 anos até que ele fosse recompensado. Já pensou comigo esperar 13 anos ali preso?
E ele jamais deixou de frutificar, jamais deixou de ser fiel a Deus, jamais blasfemou, jamais abandonou, jamais deixou de ser um crente autêntico ao Deus de sua vida. Quem sabe você está aqui hoje à noite, trazendo ao seu coração, carregando a sua vida religiosa, várias realidades pelas quais você está dizendo: eu tenho tudo para desistir, eu não aguento mais, como frutificar diante de tantas injustiças. Presta atenção, Deus está conosco em todos os momentos das nossas vidas, em nome de Jesus. Jacó olha para José e diz: meu filho, você frutifica. Irmãos, olha, eu quero que você faça uma ponte aqui hoje à noite. Sabe quem olha para mim e para você hoje à noite? O nosso Pai, que está sentado no trono, reinando sobre tudo e todos, glória a Deus. O que é que o meu Pai, o seu Pai, Ele pode dizer a respeito das nossas vidas? João, José, Maria, Paulo, você é um ramo frutífero. Quem sabe nós podemos apresentar várias desculpas, várias ideias para Deus. Aqui: Deus, eu não frutifico por isso. Condiciona algo que lhe aconteceu, ou que você está passando. Preste atenção, meu querido irmão. Faça um paralelo ao que diz a própria palavra. Faça um link para o Novo Testamento. Nós encontramos várias orientações bíblicas dadas pelo próprio Cristo aos seus discípulos sobre o dever de frutificar. Por exemplo, João capítulo 15 nos diz, nós aprendemos nesse texto, nesta narrativa, que Jesus é a videira e nós os ramos. Nós iremos frutificar se os ramos estiverem conectados, linkados, ligados à videira que traz vida. Eu posso frutificar mesmo apesar das adversidades, porque quem alimenta os ramos, quem traz fruto, quem traz vida, quem sustenta as nossas vidas é aquele que está reinando sobre todas as coisas. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite? Frutifique. Jacó, como pai, apresenta o primeiro predicativo. José, você é um ramo que frutifica. Irmãos, eu não vou entrar nas nuances aqui, nos detalhes da vida de José, nós não temos tempo para isso, mas note bem, tudo gritava o coração de José para não ser frutífero, para desistir, para blasfemar. Mas louvado seja Deus, que José era um homem íntegro. Olha aqui para mim, querido, quem sabe no seu trabalho as coisas têm acontecido para que você viva de maneira infiel. Quem sabe tem alguém aí te assediando para que você seja infiel no seu casamento. Quem sabe tem alguém aí te assediando para que você seja infiel na sua conduta enquanto cristão. Presta atenção, frutifica, mesmo quando as coisas reclamam da gente uma postura de infidelidade, permaneça fiel, e Deus com certeza estará comigo e contigo em todos os momentos, em nome de Jesus. Frutifica, querido, seja fiel a Deus, apesar das circunstâncias. Primeira coisa, primeiro predicado, primeira realidade, que um pai, irmãos, pai conhece o filho. Repito, ele olha para José e diz: José, meu filho, você frutifica. José, meu filho, você é bênção. Se você fizer um link rapidinho, irmãos, sobre a ideia teológica disso, é fantástico. O que é que irá nos dizer Mateus 3,10? Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, essa árvore é o quê? Cortada. Irmãos, nós precisamos entender que a vida cristã tem que ser uma vida que frutifica. Eu preciso ter uma vida descomprometida com a religiosidade. Religiosidade não produz. Eu venho à igreja, eu canto alguns louvores, eu levanto as mãos, eu escuto a palavra, mas se eu não coloco em prática o evangelho, se eu não vivo o evangelho, se o evangelho não é lido através da minha vida, eu não irei frutificar. Eu quero lhe convidar hoje à noite a olhar para a vida de José, a que você possa estudar a vida de José e perceber quando Jacó, aos 147 anos, diz ao filho, que conhece muito bem: filho, você é um ramo frutífero.
Mas qual o segredo dessa frutificação na vida e na história de José? A continuidade do texto, é o segundo predicativo. José era um ramo frutífero junto à fonte. Olha para o texto vai dizer isso: José, filho, você é um ramo frutífero, pela seguinte condição: você está junto à fonte. Irmãos, percebam a beleza desse texto. Você sabe por que você frutifica, José? Você sabe por que os seus ramos são sempre viçosos, produtivos? Sabe por que, José? O segredo disso é porque você jamais se desvencilhou da fonte, do fundamento, da base. Repita, pense comigo de forma repetitiva, meu irmão. José foi humilhado pela família, José foi humilhado pela sua patroa, José foi humilhado pelo copeiro de Faraó na prisão, José foi humilhado durante 13 anos por não transgredir os absolutos de Deus na sua vida. José era um super crente, um super homem. Não, irmãos, a realidade, a revelação bíblica aqui é que José logrou a bênção de Deus. José logrou êxito em todas as suas obras, porque José era um ramo frutífero junto à fonte. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Olha aqui para mim, querido. Você deseja ser um excelente profissional, um crente abençoado, um discípulo cheio do Espírito Santo, alguém que frutifica, jamais se aparte da fonte, em nome do Senhor Deus. Amém, igreja? Jamais se aparte de Cristo. O segredo da vida de José é um segredo bíblico, irmãos. Permitam-me repetir mais uma vez João 15, fazendo um paralelo. O texto vai dizer no verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, diz o Senhor Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jacó se levanta e diz ao filho: filho, você frutifica, filho, porque você está junto à fonte, porque não lhe falta nutrientes, porque você recorre à pessoa certa, porque o seu coração é de Deus. Em outras palavras, o que eu quero lhe dizer hoje à noite, querido, olhando para essa segunda realidade, é que afastado do rio de Deus, da graça de Deus, que sai do lugar do sacrifício, todo cristão será infrutífero, ou quando muito produz algum fruto ocasional, mas nós percebemos que todo cristão linkado, fundamentado na fonte que é Cristo Jesus, este crente produz muitos frutos, porque a nossa suficiência vem do Senhor. Aleluia. Você quer ser um bom marido, maridão abençoado, não se aparte da fonte. Você quer ser uma esposa prudente, não se aparte da fonte. Você quer ser um profissional que as pessoas falam, esse é diferente, não se afaste da fonte, porque a palavra de Deus nos diz, quem está ligado à fonte, há uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguém pode dizer: pastor, e se por acaso eu não estiver tão ligado à fonte? Você jamais vai deixar de estar ligado a essa fonte. Você foi salvo, você é nova criatura, mas é claro que no processo de santificação eu preciso buscar mais a fonte, eu preciso recorrer mais à fonte, eu preciso permitir que o rio de vida possa transbordar no meu interior. Eu preciso viver a realidade, por exemplo, do Salmo 92, 12 a 15, como palmeira, o justo florescerá. Essa é a promessa. Quanto mais arraigado, quanto mais profundas raízes, quanto mais ligado à fonte, por certo, a minha vida irá produzir frutos que honram e dignificam o nome do Senhor Deus, para a glória, queridos, e o louvor do seu próprio nome. Aleluia. Seja bendito o nome do Senhor. Se você olha comigo, querido, deixa o texto marcado aí, vai rapidamente para o Salmo 92, eu acho belíssimo esse texto.
Salmo 92. A palavra do Senhor nos diz, observe comigo, a partir do versículo 12, diz o texto: o justo florescerá como a palmeira, o justo crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, linkados à fonte, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar através de sua vida que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Pense comigo, aquele que é plantado pelo Senhor, na casa do Senhor. Irmão, olha aqui para mim, desde o momento que eu estudando esse texto, há muitos anos atrás, eu percebi que eu não sou uma planta silvestre, eu sou uma planta plantada por Deus. Você foi plantado pelo Senhor. Todo aquele que é plantado pelo Senhor foi escolhido, é cuidado. A figura aqui é do agricultor que cuidou, que preparou o terreno, nosso coração, colocou a semente germinou, produziu, cresceu. Mas há muitas pessoas que no decorrer da vida cristã deixaram de produzir, irmãos. Por quê? Pelo afastamento da fonte, pela falta de compromisso com a fonte. Irmãos, José foi um ramo frutífero pela seguinte condição: ele estava junto à fonte. Seja bendito o nome do Senhor. Quem está junto à fonte, já dizia o comentarista bíblico, o reverendo Hernandes, quem está junto à fonte, ele disse: Deus jamais desampara os que confiam nele. Ele não nos poupa dos problemas, mas caminha conosco nos problemas. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, o que é que Deus faz? Ele vai conosco. Quando passamos pelas ondas, rios, fogo, diz ele vai conosco. E a palavra, quando os amigos de Daniel estavam na fornalha, o quarto homem estava com ele. Jesus prometeu estar conosco sempre, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Seja bendito o nome do Senhor Deus. O diferencial é justamente onde nós estamos fundamentando as nossas vidas. José era um ramo frutífero, porque José estava junto à fonte. Como é que está o teu coração hoje à noite, querido? Como é que está a tua vida com Deus? Quem sabe você está no corre-corre do teu trabalho, das tuas demandas, da tua agenda, de algo que se apresenta, que precisa ser resolvido. Olha aqui para mim, resolva ligado à fonte, caminhe ligado à fonte, responda com a fonte transbordando no teu coração, mesmo que as situações reclamem de você outra postura, mas quem está na fonte, por certo, irá frutificar para a glória de Deus. Jacó olha para o filho e diz: filho, você é um ramo frutífero, filho, você está junto à fonte. E para a gente terminar, ele apresenta a terceira e belíssima realidade do texto. Ele diz: filho, além de você ser um ramo frutífero junto à fonte, olha para o texto, parte C do verso 22, ele diz: os teus galhos se estendem sobre o muro. Fantástico isso, irmãos, que poesia maravilhosa. Filho, você é frutífero. Filho, você está enraizado na casa de Deus. Você está fincado na fonte que alimenta com nutrientes a tua vida. Mas filho, você não fica intramuros. Filho, você não é só crente dentro da igreja. Filho, você não é apenas bênção para a realidade religiosa. Os teus galhos se estendem além dos muros. Em outras palavras, sabe que Jacó diz: filho, você é bênção na nossa casa, mas filho, você é bênção para os de fora. Filho, você é um crente autêntico dentro da igreja, dentro dos muros, mas você é instrumento de Deus para aqueles que não conhecem o nosso Deus. Aleluia. Eu acho fantástico como Jacó termina esse texto. Ele diz ao filho: filho, os teus galhos se estendem além dos muros. Eu lembro da minha infância, irmãos.
Nós morávamos ali em Caruaru, no bairro São Francisco, e nós tínhamos um vizinho, os meninos vão lembrar, André Júnior, muito bem, que tinha um pé de goiaba. E quantas vezes aquele pé de goiaba, que se estendia além dos muros da casa, serviu para alimentar as nossas vidas ali à tarde. Bênção. Aquele pé alimentava a família, goiabas. Mas quantas vezes à tarde, nós até subimos ali no telhado, da puxada, do fim da nossa casa ali, e nós comíamos goiaba. Sabe o que eu quero dizer para você com isso, querido? É que um crente autêntico, que está ligado à fonte, é bênção na igreja, mas alimenta também aqueles que estão fora, em nome de Jesus. Sabe que Jacó diz a José: filho, você é bênção, meu filho. Sabe que Jacó diz aqui, irmãos, e para mim essa é uma das grandes virtudes, estabelecida aqui como um predicado, quando José está adjetivando José: meu filho, os teus galhos se estendem. Para mim, irmãos, essa é a razão primeira de ser ele lembrado em todas as gerações de Israel, em todos os tempos, nos milhares de templos onde é lida e explanada a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, pensa comigo, José foi instrumento útil nas mãos de Deus, em benefício de seu povo, em várias nações circunvizinhas no antigo Egito. Sabe por quê? Porque os seus galhos estavam firmados, a sua vida estava fincada na fonte que é Deus, e quando Deus fundamenta a nossa vida, nós produzimos para a glória do seu nome, aleluia. Como esse texto me ensina, irmãos. Olha aqui para mim, querido. Dar fruto do lado de cá do muro é fácil. Você entende isso? Amém, querido? Dar fruto dentro da minha casa não é tão fácil. Mas entenda, do muro, a igreja. Aqui tudo corrobora, aqui é tudo muito bonito. Há uma liturgia estabelecida, há os momentos litúrgicos. Eu lembro de um pastor, ele dizia: olha, se não há culto na vida, não há vida no culto. Eu tenho que ter culto na minha vida todos os dias, para que eu possa frutificar além dos muros, em nome de Jesus. O desafio, queridos, é ser frutífero, enfrentando a hostilidade dos ímpios lá fora, as ironias, as resistências implacáveis, as perseguições, as ideologias que se levantam. Difícil é amar pessoas assim, difícil é amar a adúltera, difícil é amar o prostituto, difícil é caminhar como homossexual, difícil é frutificar lá fora, mas Deus a mim e a você chama. Nós precisamos frutificar além dos muros. Sabe para quê? Para que a glória seja acreditada àquele que é digno de honra e de glória, o Senhor Jesus, aleluia. Sabe que José serve para mim como exemplo. Frutifique além dos muros. Irmãos, produzir na igreja, produzir no convívio dos irmãos é fácil. Vejamos, na igreja, via de regra, tá, irmãos? A rigor, na igreja, nós somos abraçados e amados. Na igreja, a rigor, há sempre um ombro amigo. Na igreja, a rigor, as falhas são perdoadas, os acertos são enaltecidos. Mas lá fora, entre os ímpios, nós somos apontados, nós somos perseguidos, nós somos maltratados, nós somos acusados. Mas presta atenção, alguém que tem sua vida alicerçada sobre a fonte que é Cristo Jesus, consegue produzir além dos muros da igreja, em nome de Jesus. Como está a sua vida hoje à noite? Como está o meu coração? Pensa comigo, querido. Jacó diz assim, em outras palavras, eu estou contextualizando, irmãos: ó José, a alegria espiritual nos cultos, o amor fraternal, a comunhão dos santos, o convívio dos que comungam dos mesmos ideais, dos mesmos princípios, tudo isso é bênção, meu filho. Mas você vive a realidade de ir
a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E isso é tipificado no texto dizendo: os teus galhos se estendem. Glória a Deus por isso. Irmãos, presta atenção. Eu quero voltar mais uma vez àquela analogia feita do nosso vizinho lá na década de 80 em Caruaru, quando nós pegávamos o fruto. É que às vezes o dono da árvore, aquele que plantou, que tem vivido uma vida frutífera, às vezes nem sabe que está alimentando outras pessoas. Eu não preciso de promoções midiáticas para isso. A árvore está dando fruto, e quando a árvore dá muito fruto, que tem fonte, trazendo os nutrientes, ele está alimentando, ele está abençoando, ele está sendo misericordioso. Vem lá alguém, que árvore frondosa, frutífera, e se alimenta, nem sabe às vezes. É uma resposta, é uma conduta, é um comportamento, é uma fala. Jacó olha para José e diz: José, meu filho, você é assim, você foi perseguido, mas José, você se comportou de maneira diferente. Você ultrapassou as barreiras criadas pelas circunstâncias. Você ultrapassou as barreiras do seu próprio interior, da sua alma. Quem sabe você tinha tudo, filho, para ser revoltado. Você foi enganado. E querendo ou não, irmãos, passa na mente do pai Jacó um filme. Eu sei o que é enganar, mas eu sei também o que é a misericórdia de Deus sobre uma vida que viveu o engano, mas descobriu a verdade. Glória a Deus por isso. Jacó olha para José e diz assim: meu filho, você é como árvore plantada junto à fonte, mas os teus galhos vai além dos muros. Glória a Deus por isso. Irmãos, para a gente concluir essa palavra nesta noite, é impressionante como José é o testemunho exato de alguém que aprendeu a viver além dos muros, do seu próprio interior, da sua alma, que aprendeu que era instrumento nas mãos do Senhor em vários momentos. Se você ler rapidamente aqui o contexto, você vai perceber isso. José deu várias provas de alguém que estava vivendo a realidade do perdão, da misericórdia aos ofensores, aqueles que ofenderam, machucaram, traíram. José deu provas de perdão. Se você prestar atenção, pega a história de José. José dá o nome de Manassés ao seu primeiro filho. Sabe o que significa o nome Manassés? Significa perdão. Ele disse: eu vou dar o nome do meu filho de Manassés, porque eu sei o que é perdoar, eu vivi a realidade do perdão. Sabe o que José fez, irmãos? José deu a melhor terra do Egito para os irmãos que enganaram, que roubaram a realidade de alegria dele, que lançaram ele e venderam como escravo. José dá aos irmãos a melhor terra. Sabe o que José fez? José sustenta seus irmãos e seu pai por longos anos. Sabe o que José fez, irmãos? José pagou o mal com o bem. Seja bendito o nome do Senhor. E sabe quando termina a história desse homem, na realidade do seu pai e dos seus irmãos? Olha para o capítulo 50 para a gente concluir. Vai comigo, querido. Capítulo 50. A partir do versículo 15. Olha para o texto. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto. É como se eles disseram: a casa caiu, gente. José estava sendo piedoso por causa de papai, mas ele morreu. E disseram: é o caso de José agora nos perseguir. Ele fazia isso pela consideração que ele tinha ao nosso pai. É o caso agora de nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Eles tinham consciência. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José, enquanto eles falavam, José chorava. Olha aqui para mim, queridos, antes de dar continuidade ao texto, eu fico imaginando, por inferência, é claro, irmãos, mas passa no coração de José um filme. Irmãos, penso eu, porque ele vai responder isso aqui lá na frente,
A condição aqui de perdão de José não estava condicionada a essas palavras dos irmãos, como se tivesse condicionado ao que o pai tinha dito. Não, ele já estava vivendo a realidade do perdão, ele já estava cuidando da sua família na escassez, na realidade de escassez. Ele que foi levantado por Deus. E sabe o que diz a palavra de Deus lá no verso 19? Respondeu José: não temais. Irmãos, acaso eu estou no lugar de Deus? Irmãos, eu sou apenas instrumento nas mãos de Deus, aleluia. Vós, na verdade, intentaste um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tenham medo, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim José os consolou e lhes falou ao coração, aleluia. José tipifica Cristo. As pessoas maltratavam Cristo, zombavam: salva-te a ti mesmo, ó Messias. E o filho dizia e consolava: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Há um plano maior, há um projeto maior, há uma missão maior. José disse: vocês intentaram mal contra mim, mas eu não sou Deus. Quem está no controle de todas as coisas é aquele que é poderoso para trazer o perdão. Os meus galhos se estendem além dos muros. Aleluia. Amém, Senhor.